Amor, 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 senti aqui. Amor, 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 eu recebi. Amor, 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 o amor vai me guiar. Amor, 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 o amor vai nos curar. Boa noite. Essa é a live 37 desse domingo. Brincadeiras à parte, a gente passou a última hora tentando acertar a questão técnica do som da Dani, que é a nossa convidada de hoje. O que embasa esse convite para Dani é que a gente tem visto e realizado no mundo de hoje, esse convite para ela falar, para ela orientar a gente, para a gente conversar com ela. A gente tem visto muita coisa no mundo que provoca a gente muitas vezes a pensar que não tem jeito, que a gente chegou num ponto realmente que não tem retorno, que as coisas estão perdidas, que a humanidade se perdeu. E é importante a gente realizar que isso só vai acontecer, as coisas se perderem, o mundo se perder, a humanidade se perder por completo, se a gente desistir. Se a gente mantiver uma postura, e é uma postura psicológica, uma postura emocional, de luta, de persistência, de resiliência, nada está perdido. A gente pode ter questões como isso que aconteceu na última 1h15, questões técnicas, a gente pode ter questões mundiais, a gente pode ter questões do que quer que seja, mas a partir da hora que a gente realmente enfrenta e resolve, coisas melhores e maiores e para o benefício dos seres acontecerão e virão. Então, a ideia dessa live é motivar a transformação que cada um pode fazer em si para transformar o mundo. Às vezes essa transformação é ser um pouco mais paciente. Às vezes essa transformação não é apenas ser um pouco mais paciente, mas é observar mais o que come, como come. Às vezes a contribuição é inspirar outros. Aqui, conversando com a Dani, eu tenho certeza que a gente vai receber muitas inspirações, porque além do objeto da conversa, a nutrição, ser algo que já remeta a gente a alterações no nosso cotidiano e estilo de vida, a gente também tem nela um grande exemplo de uma pessoa que é resiliente, de uma pessoa que tem rotinas de autocuidado, de uma pessoa aberta para aceitar essa responsabilidade e esse serviço, que é inspirar a mudança e ser a mudança. Então aqui eu convido a Dani, uma amiga, uma inspiração, nutricionista de estilo de vida, para conversar com a gente a respeito do que cada um pode fazer, para que cada um se veja motivado, incentivado, e que toda essa tragédia que a gente vê no mundo, não importa qual seja a tragédia que você conseguiu focar, você saiba que existe forma de aliviar esse sofrimento e eventualmente aniquilar esse sofrimento através da nossa mudança. Então aqui com a gente a Dani. Não apenas vê-la. Vamos ver como que isso se desenvolve agora. Eu agradeço a paciência dos que resistiram até aqui para que a gente tivesse essa conversa. Agora sim? Agora parece que vai. Agora parece que vai, né? Bom, Que quero bom. agradecer primeiro a paciência, a parte sua do Vitor também. Aí espero que agora a gente consiga fazer essa live. Acredito muito que também todas as dificuldades vêm à luz. Então, que vai ser melhor ainda. Talvez agora tem mais gente aí que eu percebi que na hora que você colocou a live não tem outras lives, então que vai estar conectada na nossa. E a gente espera que vocês gostem de verdade, que a gente nem preparou, acho que eu e a Patrícia, a gente tem uma sintonia desde a primeira vez que a gente se conheceu. Foi, para mim, a primeira vez foi em Piracanga, quando você se apresentou. E eu comecei a olhar e achei encantador. É uma mulher que se dedicou a cuidar de seres sem voz, que são os animais. Eu sempre. Só uma pergunta, tá boa agora? Tá ótimo. A voz. Tá ótimo. Ai, que bom, tá fluindo. Então, vou continuar. Eu sempre fui, desde pequena, eu fui criada a pensar em ajudar o próximo. Ou é um trabalho voluntário, ou separar parte do meu dinheiro e fazer algum bem.
e acreditar que a gente tem a obrigação de todo mundo estar fazendo algo pelo próximo. Mas quando eu conheci a Patrícia, me chamou uma atenção maior de ver esse cuidado dela com animais, com seres sem voz, com seres que eles não vão saber dar para ela em troca na mesma proporção que ela vai estar dando para eles. E isso me chamou muito a atenção, esse amor, né, que eu percebi dela, do Sanga, que veio do Lucas. E isso me deu uma mão a mais para um veganismo que eu acredito que tem que ser trabalhado, que tem que ser transitado por todos nós, por todos os seres. Eu falo hoje em nome de nutricionistas de todas as linhas, né? Ah, mas eu não sou vegana, eu sou isso, eu sou... Independente da área que nós atuamos, quando a gente está atuando no assunto da alimentação, a gente não tem como não perceber o que está acontecendo com a terra que nos fornece qualquer tipo de alimento. Então, essa terra que nos fornece todo esse tipo de alimento está sendo prejudicada por conta das nossas escolhas como seres humanos. Por conta das nossas escolhas, principalmente alimentares. Porque o alimento é o que o ser humano mais consome. Uhum. O maior consumo do ser humano é o alimento. E hoje as escolhas dos seres humanos em relação a esse alimento estão impactando demais no meio ambiente, na vida dos animais, na fome no mundo, nos oceanos. Então tá tudo envolvido. Então não tem como hoje você falar, ah, mas você está escolhendo mais o veganismo por conta de saúde, ou por conta de amor aos animais, ou por conta do meio ambiente. Está tudo no mesmo bolo. Quando a gente entende que está tudo no mesmo bolo, esse assunto ganha forças. E quando a gente fala em forças, eu acho que cada um vai ter que encontrar a sua força. Independente se essa pessoa escolher virar vegana, ou se essa pessoa escolher toda segunda-feira começar a fazer a segunda sem carne, ou ela começar a pensar que é uma ótima estratégia para a saúde, Paty, você pensar em pelo menos 3 vezes na semana, uma desintoxicação de fígado, de órgãos do seu corpo, é você fazer 3 vezes por semana uma dieta vegana, pelo menos, para começar. E aí cada um vai entendendo e vai colhendo a sua semente. Então, eu acho que nós, como nutricionistas, pessoas que estão aqui assistindo essa live, pessoas do yoga, pessoas que trabalham com a área da saúde, pessoas que trabalham com outras áreas, mas que estão recebendo essa semente ela tem que ser contribuída, ela tem que ser distribuída, porque é uma semente de alguma coisa que pode colher na vida de alguém de bom. Então, se ela escolher tirar uma vez na semana e ela não tirava antes, a gente já tem lucro aí. Então, a gente tem dados, né, Paty, da Segunda Sem Carne, que é uma campanha da Sociedade Brasileira Vegetariana, que ela faz de toda segunda-feira, incentivar o consumo de alimentos só de origem vegetal, sem nenhum alimento de origem animal. Isso já contribui muito para o nosso meio ambiente, para a matança animal, para a água, para a fome no mundo. Então, eu acho que, assim, esse olhar que a gente tem que pensar hoje da nutrição, do amor ao animal, do planeta, da fome no mundo, tá tudo num bolo só. Sim. Né? E a gente agora presenciou acompanhando você, Paty, a gente presenciou nos seus stories, estamos acompanhando de perto, tenho falado muito com você. E eu queria que você contasse também um pouquinho sobre o que você está enfrentando aí e quanto a gente precisa, né, ajudar tanto com as nossas escolhas ou apoiando o Vale da Rainha com trabalho voluntário ou com doação mensal, que a Paty, ela tem um trabalho, um desafio muito grande pelas costas, que a gente precisa fazer alguma coisa independente do alcance de cada um. Quem está aqui assistindo é porque tem a sementinha, está recebendo essa sementinha, então já está no caminho. Então, Pá, conta pra gente o que está acontecendo lá agora. Claro. Em relação ao acidente do Vitor também, a gente quer saber um pouquinho como ele anda e conta pra gente. Agradeço, querida. Dani, você sabe que pegando, eu vou chegar nessa pergunta especificamente, mas isso que você comentou a respeito do teu crescimento,
eu já acho um grande diferencial, porque na nossa sociedade muitas vezes a gente recebe uma educação voltada para o egoísmo, ou seja, como que a gente se dá bem, independente que os outros se deem mal. Então, é como se a gente, inclusive, favorecesse que quanto maior a competição, maior a vitória. E se é maior a competição, também a gente vai ter mais derrotados. E quanto mais derrotados a gente tiver, significa que a gente vai ter mais sucesso. Entende? Ou seja, tem uma inversão muito grande. Quando eu te escuto a respeito disso de crescer, pensando como contribuir para o próximo, não importa quem seja o próximo, se a gente está falando de um mestre peixe, de uma mestra árvore, de uma mestra pedra, de um mestre ser humano, porque os seres humanos também ensinam muito. Isso eu só queria dar uma, sabe, colocar um holofote nessa fala, porque parte do que a gente tem enfrentado no mundo, parte disso está fundamentado em egoísmo e a outra parte em ignorância. E os dois a gente pode traduzir muito bem para o nosso ego. Então, se aqui nessa live, dentro de tudo que a gente está falando, a gente conseguir plantar a semente do altruísmo, já é uma grande vitória. Tá. Não importa o que a vida de quem escute a gente entenda e signifique dentro do altruísmo, mas algo que seja maior que a gente. Então, eu só quero pontuar isso, porque outra vez é algo que pode passar sem... É tanta conversa, é tanto conteúdo que você colocou na tua fala, que é fácil a gente passar por coisas importantes. E eu só queria que quem está ouvindo a gente prestasse muita atenção nisso. Como é que eu posso viver a minha vida de forma que ela seja para benefício dos seres? Uhum. E talvez as pessoas não vão ter a missão de um santuário, mas talvez as pessoas tenham a missão de ser nutricionista como você e de orientar e acompanhar pessoas que vão fazer diferença na vida de seres que elas não conhecem. Então, como você colocou, né, Dani? Ou seja, não é necessariamente a gente fazer algo pensando, bom, aqui é o voluntariado em 1 hora do dia, ou é o dinheiro que a gente vai doar. É claro que isso é muito importante, eu coloco aqui como Vale da Rainha, o Vitor também está nessa live, ou seja, aqui nos bastidores. É claro que é muito importante, mas eu não quero deixar de falar sobre como as pessoas gastam o dinheiro delas. Uhum. Sobre o que a gente consome nesse lugar do alimento que você falou, e eu entendo esse consumo, ou seja, o consumo na ordem consumista, não o consumo, por exemplo, o Carlos está aqui na live, comentou alguma coisa do oxigênio, é esse consumo do que a gente vai até lá e explora para ter. O oxigênio tem aí livremente colocado, ou seja, é pontualmente falando desse consumo onde a gente explora, obtém e muitas vezes acaba deixando essa terra sem nada, sem absolutamente, infertiliza a terra. Então, gente, eu só quero colocar isso aqui, que eu vejo de uma grandeza. A gente precisa sair desse nosso umbigo. O mundo tem uma circunferência maior que o nosso umbigo. E parte do que a gente está enfrentando no mundo é porque a gente está reduzindo o mundo à circunferência do nosso umbigo. Então, quando palavras como essas que você disse realmente conseguem tocar as pessoas, Dani, eu vejo chance não só para os mestres animais, eu vejo chance para cada um dos seres. Porque basicamente, ou seja, a gente poder sair do lugar onde a gente foi criado de que se eu ganho, então não tem problema que o outro não ganhe. Exatamente. E se eu me dou bem, então tudo bem que o outro não se dê bem. E é essa mentalidade que a gente precisa derrubar. Não é necessariamente falar a respeito do veganismo, não é a respeito dos valores. Porque se a gente conseguir colocar valores em prática, a gente está falando de veganismo. Exatamente. Porque veganismo é sobre não matar, é sobre preservar, é sobre... Então eu não preciso levantar uma bandeira do veganismo. É simplesmente a gente realmente ser pautado em cima de uma moralidade que não é hipócrita, e a gente vai estar falando disso. Então eu só quero colocar aqui, antes, ou seja, de prosseguir dentro dessa conversa toda, os desafios são muitos, sem dúvida, mas colocar que realmente, ou seja, essas palavras tuas me inspiram demais. Como é que a gente consegue criar uma vida pra gente que seja menos egoísta, que seja mais altruísta, que ela alcance outros seres. Isso realmente é algo que me atravessa e eu agradeço por trazer isso dentro de toda a conversa e de toda a troca aqui, Dani. Agradeço muito. A respeito dos desafios, Dani, eu vejo que eles, e brevemente colocando, esses desafios talvez a gente sinta mais, como por exemplo, recentemente a gente teve uma enchente muito dramática em Cunha. Não foi uma coisa que aconteceu na fazenda, porque a gente não tem infraestrutura. Foi uma coisa que aconteceu em uma região, que está acontecendo agora. E isso que a gente está vendo não é necessariamente um problema nosso, porque a gente está com a fazenda lá, com mais de 1000 mestres animais. Esse é um problema da nossa humanidade.
Um problema que a gente tem que se relacionar não como uma questão que está acontecendo como o Vale da Rainha, mas uma questão que a gente precisa realizar que está acontecendo por causa do que a gente come, por causa de como a gente vive a nossa vida. Então eu queria aproximar as pessoas dessa questão, ou seja, mesmo do próprio acidente do Vitor, que aconteceu quando tudo começou a acontecer nesse cenário, os bebezinhos que estavam ali, os bebezinhos das mestras búfalas, conseguiram, perdão, quem não era bebê conseguiu varar a cerca, levando a cerca realmente. Os bebês ficaram para trás e a vasta maior parte que estava lá subiu a montanha. Tanto é que a gente só chegou nesses depois. O que aconteceu foi que o Vitor e o Dr. Maurício, vendo os bebês, o Dr. Maurício percebendo que eles estavam se afogando contra a cerca, ele foi pegar os bebês. E o Vitor foi pegar o bebê, uma bebezinha que se chama Wakan, que é a filha da Maria Padilha, que foi uma mestra búfala que invadiu a propriedade, Dani, de uma pecuária de leite. Ela sabe perfeitamente que quando ela tem o bebezinho dela, tudo que as pessoas querem é o leite dela e não cuidar do bebê dela. Quando o Vitor foi em direção ao bebê para salvá-lo, o gatilho que deu nela foi que o bebê ia ser tomado dela. E ela então vai para cima do Vitor e acontece toda uma questão, ou seja, de realmente um acidente, e nessa chuva, as pontes caíram. Então os paramédicos não conseguiam chegar e o Vitor ficou aproximadamente 9 horas até a gente conseguir removê-lo para o hospital local, para a Santa Casa local da cidade, e só no dia seguinte a gente conseguiu trazê-lo para São Paulo. E a gente está aqui em São Paulo já há 2 semanas para essa recuperação. Foi um acidente bastante feio, não foi algo pequeno, não foi uma cabeçada de uma mestra búfala. O Vitor levou várias investidas e foi pressionado contra a cerca, e isso desfavoreceu muitos aspectos do corpo dele. Então, Dani, colocando aqui de novo de forma singela, eu sinto que esse é um desafio que a gente está tendo enquanto humanidade. A gente precisa se relacionar de uma forma coletiva. Ou seja, enquanto... Não é porque o acidente não foi com o marido de uma outra pessoa que esse acidente não diga respeito a essa outra pessoa, entende? Porque esse acidente é um acidente climático. É um acidente que vai continuar acontecendo à medida que a gente continua inconsciente, de forma egoísta, consumindo o planeta, consumindo vidas. E isso que a gente precisa mudar urgentemente. E dentro dessa mudança, Dani, eu vejo como é importante a gente pedir orientação. E aí veio toda essa inspiração para que você pudesse estar aqui, porque você, como nutricionista, eu tenho certeza que você orienta pessoas. E orienta pessoas não necessariamente dentro do veganismo, mas dentro de uma redução alimentar. Então, isso eu também gostaria de colocar aqui, como você já citou. Às vezes, começar por um dia mostra para a pessoa, além de ser possível, que ela se sente melhor. E isso vai começando a evitar problemas maiores que, se a gente não fizer algo, vamos enfrentar. Não é uma coisa de pode ser. Igual quando eu cresci, Dani, eu escutava lá atrás que poderia ser. Agora é aqui, é amanhã. A gente está falando de não ter mestre peixe no oceano amanhã. A gente está falando de um aquecimento para amanhã. A gente está falando dos mestres ursos hoje. Então, é uma coisa muito maior. Eu queria que você falasse um pouco desse incentivo, Dani, por favor. E o que mais te fala, né? Ou seja, o que te movimenta aí dentro, sobre como a gente olha para tudo isso e se vê capaz de participar de uma mudança. E não simplesmente estar ali como uma vítima da vida. Exatamente. Eu acho que todo mundo pode fazer qualquer mudança. Inclusive, quando você falou um pouco do ego, dos seres humanos, que é um problema que a gente está vendo hoje. A gente está vendo no Instagram hoje muita chuva de ego, as pessoas postando demais coisas que... Será que faz tanto sentido para a humanidade? O que a gente está vendo tanto hoje ser postado no Instagram? Então, eu acho que uma das coisas, quando eu pego um paciente, eu também sou especializada em Ayurveda, e quando a gente fala em detox, a palavra detox, ela não remete apenas ao alimento. A gente fala, vamos junto desintoxicar de dopamina. Então, nesse período, vamos segurar um pouco no consumo, nas compras, procura doar, então, inverter aquele desejo de receber para si próprio o tempo inteiro e de mimar, né? Porque assim, nós fomos acostumados numa cultura
de excesso de mimo. Você vai visitar uma pessoa no hospital, você leva chocolate para aquela pessoa, desde sempre. Então, ou então você vai na casa da pessoa, ela vai te servir um bolo. Então, tá tudo muito condicionado na comida e no mimo. E quando a gente fala na Ayurveda, a gente está vendo também que as nossas papilas da digestão, que começam na saliva, elas estão muito mimadas. Então, quando eu falo em detox de dopamina, é quando eu começo do zero pegando uma pessoa e eu apresento para ela um suco verde, e ela fala, mas esse suco é ruim assim mesmo? Ele vai... A ideia é ele ficar mais gostoso, a gente pode mudar a receita, mas eu queria que você treinasse o seu paladar a parar de ser tão mimado. Porque nós estamos sempre querendo receber sabores doces e salgados das coisas. Então, a gente está esquecendo um pouco de receber o sabor do gengibre, de um picante, de uma cúrcuma, um apimentado de uma pimenta, o amargo de uma escarola. Então, a gente também se colocar à disposição e saber que a gente tem essa cultura, que foi mimado demais por essa cultura, e que a gente tem nesses outros sabores muitas farmácias, remédios a nosso favor, de vitaminas minerais, é um dos caminhos que a gente pode começar a transitar aí num estilo de vida mais saudável, comendo mais alimentos de origem vegetal. O mundo vegetal, ele é muito rico. E às vezes eu pego uma pessoa falando assim, nossa, mas quando que eu vou poder voltar a comer meu pão francês, o meu café? Se a pessoa fala isso, porque eu cansei um pouco dessa dieta. Tem gente que fala isso. Aí eu penso, nossa, mas olha que coisa, que ironia. Ela tá enjoando, cansou de uma dieta que tem muita variedade de frutas. Quando fala fruta, são mais de trocentas variedades de frutas, de vegetais, etc. Só que a pessoa, ela quer voltar para aquela comida de todo dia, que é o pão francês. Por isso que essa detox, ela é importante, porque ela tira aquele vício em farinhas brancas, em açúcares brancos, em desejos imediatos, apenas pelo mero prazer, que aí quando a gente fala do veganismo é isso, a gente está podendo escolher alimentos que vão gerar vida na gente, que são os vegetais, os legumes, as verduras, e alguns dias que seja, começar por um dia, depois ir para o segundo dia, e por que a gente não vai tomar nenhuma atitude se a gente recebe essa sementinha de que a gente pode comer mais vegetais, menos animais, diminuir aos poucos os animais, virar vegano se isso um dia for um chamado para a gente, mas se não, entrar nesse equilíbrio de aumentar os vegetais e diminuir os animais, já é um grande caminho. Então, eu vejo realmente, para mim, o caminho começou há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer a segunda sem carne. Então, isso para mim já começou. E hoje, quem está aqui assistindo, eu penso que assim, a gente pode incentivar escolas a fazerem a segunda sem carne, escolas dos nossos filhos podem ser incentivadas com uma reunião. Então, a gente pode trazer, mesmo que a gente não seja nutricionista da área, mas a gente pode trazer essas ideias para o nosso âmbito, para o nosso meio que a gente está vivendo, e daí já fazer uma brutal diferença. Depois, como eu falei, eu comecei a indo de segunda a quarta, vou fazendo. E eu percebi que, assim, estudando, que a dieta vegana, ela dá uma trégua enorme para o seu fígado, para o seu rim, para o seu pâncreas. Teu corpo recebe uma desintoxicação de verdade com alimentos de origem vegetal. Alimentos de origem animal não desintoxicam. E o que a gente tem hoje, que é muito interessante, eu até peguei um post, me mandaram um post, né? Quem me segue no Instagram percebe que eu também estou no trajeto, estou perfeita, eu estou no caminho, sei que eu ainda tenho muita coisa para melhorar, mas o meu Instagram hoje tem uma sede de compartilhar alimentação plant-based por conta de tudo que eu vejo. Aí eu falei, a procedência dos animais, a procedência dos alimentos, tudo isso faz a gente precisar compartilhar essa semente, despertar nas pessoas essa semente. Às vezes vem paciente no meu consultório e fala assim, Dani, eu não quero virar vegana. Eu falo, não tem problema, a gente não precisa falar disso agora, mas em algum momento a pessoa solta um desejo e aí aquilo vai indo. Hoje em dia, pai, eu senti, depois das férias, eu senti
que muitos pacientes e muitas pessoas vieram com informações mais fortes sobre o veganismo. Teve na Netflix vários, que até posso jogar aqui com vocês, vários documentários que são embasados em ciência. Um deles é a dieta das Blue Zones, que é onde Dan Buettner, que é um cientista, ele pesquisa os povos mais longevos e é em comum acordo que todas as Blue Zones, para quem não sabe, o que são as Blue Zones? São as zonas azuis, que são onde existe a maior prevalência de centenários saudáveis. E a maior prevalência de centenários saudáveis veganos. Então, pode ser que não todo o grupo seja 100%, mas uma das coisas comuns que é mostrado nesse documentário é que em todas essas zonas azuis, os consumos de produtos animais ou não existem, ou existem em muita pouca quantidade. Então, daí a gente já tem aí pessoas que viram as Blue Zones e se sensibilizaram e quiseram mudar um pouquinho. Teve um outro documentário que mostrou a dieta dos gêmeos. A relação da dieta onívora com a dieta vegana, e a gente percebeu que a dieta plant-based, né, considerada vegana, foi a que melhores resultados na área da longevidade e na área da saúde apresentaram. Aí a gente tem um outro documentário que é a dieta dos gladiadores, que também aí mexeu com os esportistas. Mas eu não preciso daquela proteína toda para ganhar massa muscular. Não, amor, você não precisa. A indústria, ela está vinculada a um sistema que ela quer vender mais proteína para você. Então, aquela proteína, assim como o leite que a gente foi obrigado a tomar desde criança, ele foi nos vendido como uma obrigação, mas ela estava vinculada a um sistema de interesses. Então, a gente, o primeiro livro, Paty, que me fez acordar, chama Leite, Alimento ou Veneno, que é o livro de Robert Cohen. Não sei se vocês já viram sobre esse livro, mas ele conta a trajetória dele, que ele era um dos cientistas que trabalhava para fazer a pirâmide de alimentos. Nossa. E ele ficou impressionado quando percebeu que aquela pirâmide de alimentos tinha muito mais votos de políticos e interessados do que de cientistas. E aí que ele se revoltou e virou Robert Cohen, um cientista a favor de uma alimentação mais plant-based e abominando o leite de vacas, por isso e por muitos outros motivos que ele conta na trajetória do livro dele, etc. Mas, só concluindo, além desses documentários, a gente hoje que está na nutrição, a gente percebe que a ciência, a literatura científica, ela está com muito artigo a favor da dieta plant-based. Então, aquela desculpa, não, eu vou ficar fraca, não, eu vou ficar anêmica, não, eu vou ficar sem proteína, não existe. Hoje, a gente tem maior segurança do mundo para comer uma alimentação vegana. Se a pessoa sente vontade de comer, o motivo dela seja vontade ou tentação, que seja, mas isso não é um motivo de saúde e nutrição. A saúde e nutrição hoje uma pessoa pode conseguir 100% com a alimentação vegana, com alguns suplementos que inclusive os onívoros precisam. Os onívoros são quem come carne, frango, peixe. Também precisam de suplementos. A gente, hoje em dia, a gente até acredita, eu vejo no consultório, pessoas onívoras têm muito mais necessidade de suplementação do que o vegano. Entendeu? Então, a gente tem sim a B12, por exemplo, que tem que ter um cuidado especial, que a gente tem tanto nos veganos quanto nos onívoros. A gente tem um cuidado especial, mas que com uma alimentação em equilíbrio, quando a pessoa é vegana, é legal ela procurar uma nutricionista ou um nutricionista pela primeira vez, uma vez na vida, conversar ou se informar um pouquinho, porque ela vai ter algumas combinações que vão favorecer a absorção de nutrientes, outras que vão desfavorecer, alguns nutrientes que vão te dar tudo o que você precisa, o ômega 3 que você precisa, por exemplo. E se eu fosse falar tudo isso para vocês, a gente ia estender demais a live, mas a gente tem nas nozes, nas castanhas, nas amêndoas, nos feijões, a gente tem uma gama de proteína enorme nos feijões, nas variedades de feijões. E aí a gente pode brincar com esses feijões, fazer hambúrgueres, quibes, almôndegas.
E com as nozes, pães de nozes, pães de sementes, etc. Então, a gente tem uma variedade que, quando a gente vincula essa variedade de nutrição com receitas, a gente vai perceber que a dieta não vai enjoar. Que esse tipo de alimentação, ele pode ter de tudo. Então, a gente vai imitar um macarrão à bolonhesa de carne com uma lentilha. A gente vai fazer várias coisas. E hoje também, pá, a indústria também tem, apesar de a gente não precisar das carnes feitas, industrializadas, veganas, as carnes veganas, às vezes, elas podem vir para matar uma vontade, imitar um churrasco, imitar um alimento de origem vegetal, não precisando usar o de animal, para ajudar a gente nesse processo que a gente entendeu que a gente precisa ir. Eu estou falando demais, se você quiser... Não. Eu estou tentando fazer notas mentais aqui de coisas enfim, tá excelente. Eu agradeço muito por todo esse conteúdo, Dani. Você sabe que eu quero trazer aqui uma reflexão em cima de uma fala tua, para quem está aqui acompanhando a gente e assistir gravado eventualmente. É muito comum a gente, num processo de transição, que as pessoas questionem sobre nutrientes, sobre a B12, sobre a proteína. Agora, o que eu quero colocar aqui para reflexão de maneira geral é como é que a gente vive numa sociedade doente por colesterol, doente por questões do coração, por questões de saúde absolutamente embasadas numa alimentação onívora, e não se fala a respeito disso. Exatamente. Ou seja, a gente questiona o que na verdade está dando certo, porque obviamente existe uma propaganda muito grande para essa coisa que dá errado não ser falada. Inclusive uma demanda mentirosa que diz, ou seja, que o cálcio é de lá, que a proteína é de lá, e que não existe uma outra forma. E se a gente for preguiçoso mentalmente, ou seja, se uma letargia que faz parte do nosso tempo também tomar conta da gente, a gente não vai ter a presença de espírito de procurar se isso é verdade ou não. E aí, outra vez, a importância da gente se consultar com uma nutricionista, com uma pessoa que está adiantada no caminho que a gente começou a percorrer. E falar o que eu faço. Porque se a gente usar de presença de espírito, a gente vai realizar que o que falaram pra gente, para convencer a gente a comprar e a consumir, não é embasado no nosso bem-estar, na nossa saúde, na prosperidade cósmica. E sim em interesses muito peculiares de empresas ou pessoas ligadas a essas empresas. Então, precisa ter um despertar na mente da gente para a gente sair dessa letargia de acreditar que o que contaram pra gente é a verdade. Porque a gente vê hoje mais casos de pessoas que morrem em função de uma dieta onívora do que pessoas que morrem em função de uma dieta vegana. Ou seja, quem morre aqui por falta de proteína e quem morre aqui por colesterol. Quem morre aqui por diabetes? Quem morre aqui? Então, a gente precisa colocar as coisas em perspectiva, ou a gente é só uma marionete dessa máquina que está consumindo, inclusive, a gente. Exatamente. Então, eu queria colocar isso aqui como um ponto de reflexão. Não sei se você quer complementar, colocar alguma coisa da tua perspectiva, Dani, mas me chama assim muita atenção. Completando isso, é interessante. Quando a gente faz um exame de sangue no laboratório, a gente tem lá o padrão de referência, né? E as pessoas, elas olham para aquele padrão de referência, me mandam um exame, observação, parece que está tudo normal. Mas aí eu conto para vocês que o padrão de referência dos laboratórios, ele é baseado na média da população. E não está se baseando se você está saudável ou não, a gente está se baseando se você está dentro da média da população. E aí vem o que a Paty disse, e a gente vai questionar, mas a nossa população está saudável? Quando a gente fala de um exame, a gente está fazendo um exame para fazer e trabalhar a medicina preventiva. E o que é a medicina preventiva? É a alimentação, é a nutrição, é a suplementação. E quando a gente entende que a gente precisa trabalhar a preventiva para não ter o problema, então a gente olha aquele exame e fala, não necessariamente eu estou bem. Você vê, o padrão de B12, hoje... Quando você fala com um especialista em alimentação, ele sabe que a B12 tem que estar acima de 500. Agora, no padrão de referência da população, ela é colocada lá como 250, 300. E a pessoa, ela é colocada como normal? Não. Ela é simplesmente a média da população que está com falta de B12. Então, por aí, a gente percebe que a média da população está com falta de B12. Exato. Quando Dani, vai... Desculpa.
vai estudar a questão das doenças crônicas, diabetes, colesterol, triglicérides, que a gente vê pessoas com esses problemas, com essas doenças que dão menos longevidade, isso casa com a ciência que está mostrando hoje a alimentação plant-based como a mais expectativa de longevos. E ela está mostrando, na dieta dos gêmeos, que foram vários gêmeos, ela mostrou muitos marcadores cardíacos, isso daí, para você que é leigo, olhar na Netflix. Mas nós, da área da saúde, a gente está vivenciando isso numa literatura científica de estudos que estão saindo. E o que é mais interessante é que o que a gente está estudando hoje é um padrão de vida e de alimentação da última década. Uhum. Então, acredita-se que daqui a 10 anos a gente vai estudar, o que a gente vai estudar vai ser pior, porque a carne está piorando. Quando a gente estuda a indústria animal e a qualidade do nosso alimento, a gente percebe que o alimento animal tem caído demais de qualidade. O antibiótico que o animal consome, hoje, ele entra na ração, ele entra como medida paliativa. Há 10 anos atrás, apenas os animais doentes recebiam antibiótico. O que hoje a gente sabe? Todos os animais da indústria estão doentes. Ele está lá, confinado, vivendo em péssimas circunstâncias, comendo ração de soja de monocultura cheia de agrotóxicos, e essa carne vai piorar mais ainda a quantidade. Por quê? Porque a indústria quer atender uma população que vem crescendo. Então, a qualidade vai piorar. Então, aquela mensagem que você tem agora há pouco mesmo no Instagram, na semana passada apareceu, porque não sei quem, fulana, come um bife por dia, 300 gramas de bife por dia, e olha o corpão dela. A gente não está falando de estética. E outra, esse bife que ela comeu ontem não é o mesmo que ela vai comer hoje e não é o mesmo que ela vai comer amanhã. A carne animal, principalmente, está sofrendo uma grande transformação de qualidade. Então, a gente precisa acordar. A gente precisa acordar. Sim. Porque a nossa saúde está no meio disso também. Exato, exato. E você sabe, Dani, quando você fala em saúde, e óbvio, quando a gente fala desse bife, dessa carne, disso tudo, eu quero trazer para as pessoas também uma coisa que distanciou a gente das reflexões a respeito da vida dos mestres animais. A gente não fala da vida deles, isso que é tão transcendental quando a gente entra em contato com eles, porque aqui a gente conhece exatamente isso, um bife, uma carne moída. Agora, quando você entra em contato com a complexidade de um ser, então isso te dá muita força para sair dessa letargia. E coloco aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente, porque outra vez a gente não vê o quanto um mestre boi, uma mestra vaca fica feliz quando ela revê uma amiga, um amigo, sendo humano ou não humano. A gente vê uma carne, a gente vê um litro de leite, a gente vê 1 quilo de queijo. Então, quando essas distâncias começam a desaparecer, fica um pouco mais fácil a gente se motivar. Então, quero colocar aqui, porque outra vez a indústria fez isso com a gente. A gente fala do queijo, a gente fala do leite, a gente fala da carne, a gente fala... Mas é como se tivesse a salsicha, mas fica sempre distante aquele ser que quer viver, aquele ser que sente tanto, aquele ser que está sofrendo por causa dessas escolhas que a gente tem feito. Então, esse é um ponto que eu quero realmente trazer para aproximar as pessoas do mestre animal, realmente do ser. E o outro ponto que eu também gostaria de te ouvir um pouco, Dani, dentro da nutrição e dentro da tua observação com pacientes, quando a gente fala de saúde, é muito comum no nosso tempo a gente entender saúde como um padrão estético que na verdade é inexistente. Então existe toda uma confusão misturada nisso, como você falou, não, eu tenho um corpão. Mas o fato da pessoa ter um corpo XYZ não significa que ela é saudável. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é a respeito de uma noção mais ampla de saúde que eu gostaria que também a gente trabalhasse aqui, pensando na saúde do intestino, por exemplo, e da importância desse intestino para outras questões da saúde que são mais sutis, como, por exemplo, a nossa saúde emocional, a nossa saúde psicológica, e o quanto a gente está levando tudo isso em conta. Então, se você pudesse falar um pouco disso, das tuas observações enquanto nutricionista, ou seja, sabe, a saúde num âmbito maior e o corpo como um padrão muito raso para a gente ver se existe saúde lá ou não, o corpo, ou seja, no que encontra o olho, né? Ou seja,
Sim. É bem interessante, assim, eu me especializei em intestino, né? E criança, eu tenho a especialização em esporte, intestino e Ayurveda. Eu tenho essas três especializações. Mas o intestino, desde muito pequena, ele conversava comigo. Começou quando eu tinha prova de matemática e toda vez eu tinha diarreia no meio da prova e eu recebia cartinha, minha mãe recebia cartinha. E aí eu falo que hoje eu falaria para essa professora assim, professora, você sabia que existe uma relação intestino-cérebro pelo nervo vago? E é por isso que eu tenho a diarreia, que eu fico nervosa na prova de matemática e imediatamente meu intestino solta, porque exatamente isso. Então hoje a gente percebe exatamente isso que você falou, Paty, que muitas pessoas conseguem equilibrar a mente através do intestino, que é através da nossa alimentação. O intestino é o que a gente come. É o órgão que mais está impactado com o que a gente põe pela boca. É o que mais ele passa. Tudo que a gente põe pela boca, a gente tem certeza de que vai passar pelo intestino. E de formas. A gente prefere que bem digerido. Melhor. Agora, e vice-versa também. Muitas vezes o nosso pensamento e as nossas emoções também podem afetar o nosso destino. Eu aqui no Instagram, quem me acompanha, quem aqui está me acompanhando e vendo meus posts, eu tive várias agressões, várias pessoas violentas me criticando quando eu falei principalmente do leite e da carne. E a gente vai entrar no perfil dessas pessoas e você percebe que são pessoas bombadas, marombadas de academia e que comem com muita intensidade os produtos de origem animal. Então, eles também estão recebendo aquela adrenalina que o animal passou. Tudo aquele sofrimento emocionalmente que o animal passou, tanto via intestinal, que a gente recebe, quanto também energética, né? A gente recebe, no judaísmo, inclusive, a gente tem a alma animal, mora no nosso sangue. Tudo que a gente come afeta o nosso sangue e nossas emoções. Mostra muito nas leis judaicas também. Então, a gente tem muita relação a nossa saúde emocional e intestinal com tudo que a gente come, com o que a gente escolhe, com a gente pensa e com a maneira que a gente usa o banheiro, usa os alimentos. Eu geralmente, quando eu pego um vegano e pergunto, no consultório eu faço uma avaliação do intestino, mostro umas fotos de fezes, a pessoa escolhe quais fezes que ela se identifica, que ela se assemelha a algo que ela faz todos os dias. E os melhores intestinos são de pacientes que se alimentam ou de vegano ou mais opções veganas do que animais. Aquelas pessoas muito carnívoras, que vêm com frango e batata doce, tem muita gente que vem, doutora, mas eu cheguei, eu não consigo mais emagrecer, eu não consigo mais, eu não sei mais o que eu tiro. O que você come, meu amor? Nossa, eu como ovo de manhã e frango com batata doce em todas as minhas refeições. Lógico, tá faltando aí vida para o seu intestino. As suas bactérias do intestino precisam de brócolis, precisam de feijão, precisam de couve-flor, de repolho, de cebola, de cores, de abacate, de tomate, tudo isso que muitas pessoas, crianças inclusive, não sabem nem o nome na cultura que a gente está vendo. Então a gente realmente precisa passar mais, até isso que você falou, Pá, a gente precisa passar para as crianças o que é o alimento que ela está comendo, né? Outro dia, uma criança amiguinha da minha filha estava aqui, ela falou, tia Dani, açúcar tem leite? Então você vê assim, a gente realmente precisa acessar nossas crianças, que as crianças são o futuro de uma coisa que a gente está acreditando aí que está por vir, né, Paty? Então a gente precisa passar a consciência, às vezes, de coisas óbvias, de coisas que pra gente é óbvio demais, mas que não. Não, que eu tinha certeza que açúcar era leite, porque todo mundo fala mal. Eu pensei, nossa, que legal que ela associou o mal, que ela entendeu que o leite é bom. Mas, não, açúcar é vegetal e o leite vem do animal. Então, é bem isso. E também a gente acreditar naquela imagem que nos é passada da vaquinha feliz fornecendo leite para gente, enquanto a gente
vai lá e toma um copão de leite e acha que tá arrasando. E saber que além daquela vaquinha não estar feliz, aquele leite está cheio de hormônio. E não é o hormônio da indústria. Olha que interessante. A gente está recebendo, se a gente pega o leite da vaca, a gente está recebendo os hormônios da gestação daquela vaca. Então, não importa se ela é livre. A vaca não foi feita para dar leite para humanos, e os humanos não foram feitos para tomar leite de vaca. Esse leite não é compatível para humano. Isso é um fato, assim, que... Você sabe, Dani, que dentro disso, você falou um pouco dos remédios também, a gente, né, ou seja, como santuário, a gente sempre está em zona rural, né? Ou seja, a gente está aqui por causa de uma eventualidade com o Vitor, e enfim, a gente transita por São Paulo, por outras cidades, mas em função de família, ou em função de alguma necessidade pessoal, mas o nosso serviço é realmente em zona rural. E zona rural e os resgates colocaram a gente muito em contato com a indústria, que são coisas que as pessoas às vezes não imaginam, porque o resgate vai acontecer numa fazenda, o resgate vai acontecer numa propriedade rural, o resgate vai... E isso que você falou agora do leite me lembrou quando a gente foi resgatar uma mestra égua, na verdade. Eu nem sabia que era uma pecuária de leite, nem o Vitor. Aliás, esse foi um dos resgates que eu mais tive medo, que eu verdadeiramente pensei que naquele dia a gente não ia estar aqui para contar essa história depois, porque foi bem desagradável tudo que aconteceu. Mas teve um momento no resgate que todos os bebezinhos, todas as mães esperavam os bebezinhos. E elas tinham passado pela ordenhadeira e os bebês estavam ali esperando e elas também esperando, ia ter um grande encontro entre eles. E era uma coisa que não tinha muito sentido, porque eles tinham acabado de ordenhá-las, então não tinha mais leite, elas não tinham mais leite. E os bebês iam naquela fome para mamar nas mães que não tinham mais leite. E as mães, ao mesmo tempo, estavam ali querendo amamentar os filhos. E porque eram dezenas. Então é uma coisa que você pega o coração e põe para fora do peito para ele rasgar e sangrar. E quando a gente viu e tentando manter o mínimo de centramento para poder conseguir tirar quem a gente conseguia tirar de lá naquela situação, eu perguntei para o rapaz, para o filho do pecuarista, eu, ingênua, perguntei para ele, mas por que você está fazendo isso se elas não têm mais leite? E ele falou para mim, para elas produzirem leite. Aí a conversa foi se desenvolvendo e eu tentando manter de novo um rosto de centramento, de não cair para trás e voltar e mudar de cor e tudo isso, e tentando manter a conversa. E falei para ele, eu falei, bom, mas pelo visto funciona, né, que vocês estão fazendo isso, mas e os bebês, o que eles comem? Não, fica um pouco de fome para elas provocarem, para os bebês provocarem, para então criar esse... Então, existe um nível de sofrimento, mas especificamente sobre os hormônios, eu lembrei que tem um medicamento especificamente que esse sujeito falou, e com o Vitor a gente já viu isso em outros lugares também, inclusive tem muitos remédios, gente, que na própria bula do remédio, remédios usados na agropecuária, que ali está escrito, olha, a partir da hora que tiver a ingestão desse remédio, esse mestre animal não pode ser ordenhado ou então não pode ser abatido, porque precisa sair do sistema dele esse remédio. Às vezes são 3 meses, às vezes 2 meses, às vezes 3 semanas, tem um tempo. A gente, pessoalmente, nunca viu esses tempos se cumprirem, mas, ou seja, né, deve ter alguma pecuária que faça a coisa de algum outro jeito ou não, mas o que eu estou colocando aqui é que é tudo muito diferente do que vendem para nós. Sim. E aí tinha um remédio, Dani, que eles colocavam que era para descer o leite. Porque uma outra coisa que a mestra vaca faz, ela esconde o leite. É o termo que eles usam. Quando eles veem que eles, ou seja, os mestres animais, quando a vaca ela percebe, essa mestra vaca tá ali, ela percebe que vão pegar o leite que ela produziu pro filho dela, como só uma mãe no divino mistério da existência vai conseguir sentir, saber essas palavras, ela consegue puxar o leite para cima e ele tenta ordenhar e não sai o leite. O que eles fazem? Eles colocam uma injeção no úbere dela e o leite desce. O leite que vai ser consumido pelos seres humanos e principalmente naqueles queijinhos locais, porque essas pecuárias são pequenas, nesses queijinhos locais que são vendidos nessas pequenas cidades que passam. Então, olha só quanta coisa tem. Eu lembrei por causa do hormônio que você falou, e são tantas histórias que os resgates vêm mostrando e ensinando pra gente,
Mas a gente tem feito coisas que a gente não entende que a gente realmente é responsável pelo sofrimento que a gente está se causando e causando para os demais. O que acontece hoje atrás de porteiras fechadas é para fazer a gente repensar a nossa vida inteira. Exato. E não simplesmente por causa da saúde ou do meio ambiente, por causa dos nossos valores, Dani. O que a gente faz com seres? Você vê um mestre animal chorando, implorando para viver, com medo. Sabe? São coisas que mexem com o espírito da gente. E a gente precisa... É a energia vital daquele alimento que a gente escolhe só. Um alimento que veio do sofrimento. Essa energia que a gente pega também pra gente. É essa energia que a gente quer pegar pra gente? Eu pergunto pra você. Exatamente. Quem quer? A gente prefere energia de vida. E a planta, quanto mais a gente tira a planta, porque criança também pergunta isso, até adulto. Mas a planta também não morre? Não. A planta, quanto mais você poda, você não tem uma plantinha em casa? Quanto mais você poda a planta, mais planta ela dá naquela mesma terra. Então, é outro cenário de sustentabilidade a gente comer plantas e a gente comer animais. É completamente outro cenário. E assim, quando a Paty falou, por exemplo, desses hormônios, dos remédios, imagina se a carne, todo produto animal que a gente compra não vem com tabela. Exato. Não tem ingredientes, não está dizendo lá, ó, ingredientes. 10 gramas de antibiótico, 20 gramas de soja com tal agrotóxico, esse e aquele. Não está dizendo isso. Então, a gente está comendo na cega o alimento. Então, a gente está hoje acordando com essas sementinhas que a gente está jogando hoje um pouquinho aqui, outro dia a gente pegou uma lá e outra lá num congresso, e hoje a gente tem a Sociedade Brasileira, a gente tem as lives. Tem hoje um mundo crescendo e mostrando essa realidade para o mundo. E aí, muitas pessoas não querem ver, não querem mudar, não querem sair desse mimo excessivo. Mas, se dizer uma hora, a gente vai precisar que você saia. E você vai sentir que você vai precisar sair. Exato. Que seja para uma mudança pequena, uma transição pequena, que seja de algum jeito. Mas cada um na sua precisa dar essa transição, né? E agora, está terminando a live, pá. Vamos falar para as pessoas que estão aqui como que elas podem ser poder contribuir com o Vale da Rainha, com uma doação, se você quiser colocar aqui também os dados de como ser um doador mensal, adotando um dos animais, mas que vão para vários outros animais, para ter uma melhora na estrutura do Vale da Rainha também. A Patrícia depende da gente, é uma ONG, é um trabalho voluntário, então ela depende de gente para ajudar ela. Então, seja comendo, certo, a gente pode estar ajudando ela, seja doando, seja ajudando com trabalho voluntário, de alguma maneira a Patrícia vai colocar aqui os dados dela para a gente poder contribuir também, todo mundo também ter aí com R$20, R$30, R$50, R$100 por mês, quanto cada um puder. A gente agradece, né, Pá? Agradeço, né? Agradeço muito e coloco aqui, você sabe, antes de passar esses dados, você falou sobre o óbvio, né? Sobre como é importante a gente falar do óbvio. E falo disso rapidamente. Você sabe, Dani, uma coisa que me assusta, você falou das crianças, mas na maior parte das vivências que a gente facilita, na maior parte, é muito comum mais de uma pessoa adulta, mais de uma pessoa ficar chocada com a informação que a mestra vaca, ela só dá o leite porque ela engravidou e teve o bebê. Olha, ela não tem a referência. Ela não tem a referência a respeito do mamífero. A gente perdeu tanto a conexão que a gente não está mais sabendo nem de onde a gente veio, nem quem a gente é. Ou seja, a gente realmente precisa se resgatar. Realmente a gente precisa se resgatar. Então, coloco isso aqui porque foi alguma coisa que você, né, trouxe. A Marta comentando, a Mara da equipe está aqui, eu agradeço por fazer esse espaço, Dani também. Ela coloca sobre uma plataforma mensal de cursos que a gente tem, os cursos de filosofia e de yoga. A gente está nesse momento reformando essa plataforma e ela vai ter um acesso gratuito de apoio ao veganismo. Então, as
transições veganas, e depois eu também quero em algum outro momento ter um instante com você, Dani, que de repente a gente podia gravar alguma coisa para também colocar lá para as pessoas saberem como te procurar, como, porque existe obviamente esse lugar financeiro que a Dani está se referindo. Dani, eu agradeço por trazer o assunto, mas existe também aquela expressão que o protetor conhece muito bem, principalmente o protetor de mestre cachorro, mestre gato, fala muito disso, que é enxugar o gelo, que ou seja, você resgata um e daí aquele um tá grávida, e daí tem mais um monte de bebê, e daí vai. Então, esse enxugar, até a hora da gente mudar, a gente só vai ficar resgatando. E o resgate não vai conseguir fazer a mudança. O que faz a mudança é o que cada um muda em si e inspira de mudança no outro. Então, eu agradeço realmente, ou seja, esse espaço. As pessoas têm como ser apoiadores mensais, as pessoas têm como fazer doações diretamente por Pix, as pessoas elas podem participar dessa plataforma de estudos. Mas o que eu coloco aqui é um incentivo muito forte para as pessoas considerarem a exploração, o fim dessa exploração. Se a gente não considerar o fim dessa exploração, o que a gente faz é muito efêmero, é muito vão. E para conseguir o fim dessa exploração, pessoas como a Dani podem ajudar muito. Então agora eu retorno a voz para você, Dani, para você falar, pessoas que queiram orientação, seja para reduzir, para começar, na nutrição de maneira geral, para a saúde. A gente está doente, gente, a gente precisa olhar para isso. A nossa humanidade adoeceu mentalmente, adoeceu o coração, adoeceu fisicamente. Para a gente ter essa orientação, Dani, como que é que a gente faz para entrar em contato com você? Parece que tem um WhatsApp que eu vou deixar na legenda, certo? Se deixar o WhatsApp da legenda, já cai direto no agendamento com a minha secretária. Não é um robô, é minha secretária mesmo. Ela vai estar lá conversando com vocês. E aí pode estar marcando direto com ela. E também tem os links, né, no Instagram, no meu feed, tem os links lá também dos agendamentos, do site, etc. Vocês podem estar entrando também ou me chamando também em conversa lá pelo Instagram. Eu tô sempre respondendo, tô no meio da ação aí, né? Então, estamos juntas aí. Isso muito. E quem não segue a Dani aqui, quer seguir aqui, olha, onde está escrito Revolução, se você colocar aqui nessa setinha, aí aparece já o perfil da Dani e você tem a opção para seguir. E do contrário, quando salvar a live, eu vou deixar o arroba dela, para que quem não segue aqui possa seguir e possa beber dessa fonte, desse conhecimento, que outra vez é uma forma que eu vejo como serviço da Dani. Ela comentou das redes sociais, e foi algo que eu pontuei com ela numa outra conversa, em outro contexto, que me chamava a atenção dela, que ela sempre usava as redes para levar a consciência. Em um mundo de vaidades, onde as pessoas usam tudo para si próprio, a gente encontrar alguém que usa o que está à disposição dela, dessa pessoa, para beneficiar outros, é realmente um tesouro. E esse tesouro é a Dani que está aqui com a gente. Dani, eu só tenho a agradecer pela conversa, pela tua sapiência, pela tua sensibilidade, pela tua humildade, por estar aqui nessa jornada e me inspirar de tantas formas diferentes na yoga, no veganismo, no serviço, no altruísmo, para ser um ser humano melhor. Eu que te agradeço, Pá. Você traz um ensinamento que não está em livros. Você é inspiração de vida também. Eu acho que é muito importante para todo mundo que está nessa trajetória também ter você do lado, assim, estar por perto, você, seguir você, olhar o teu serviço, olhar tudo que você faz, porque esse amor é o que a gente precisa. É ele que transborda e é ele que faz a gente mover montanhas. A gente pode falar de saúde, pode falar do que for, mas o que move montanhas é esse amor que você tem de sobra para dar. Eu sou muito, muito grata por ter você por perto. Essa gratidão é recíproca. Graças, Dani, que a gente tenha outros encontros e deixar aqui a gratidão por cada um que participou, que interagiu, que está junto, agora ao vivo e que está escutando isso eventualmente gravado também. Vou pedir, Dani, só para a gente fazer uma oração, um cântico agora no final, que a gente sempre coloca, só para poder deixar e deixar isso também para as pessoas, não ir de uma coisa para outra, tentar colocar pausas no dia a dia, sabe? Pausas para a gente digerir um pouco tudo que a gente tem recebido e inclusive ter presença de espírito para falar não para o que eventualmente a gente coloca para dentro e não é o que a gente quer alimentar o nosso sistema como um todo. Então, enfim, só gratidão, Dani, gratidão a cada uma das pessoas e aqui terminamos. Amém. Meu mestre, seja quem for, me ajude a ceder, me ajude a não temer a verdade que cabe em mim, a verdade que cabe em nós. Minha gratidão. Obrigada.
Dani, até breve cada um e Até todos breve. aqui. Tchau. Graças. Graças.